Oi, pessoal! Eu sou advogada familiarista, especialista em regime de bens e hoje vamos falar sobre o regime da separação total de bens. O que é, como funciona, quais suas vantagens e desvantagens. Se você quer entender rapidamente os impactos desse regime, tanto no divórcio quanto no falecimento, fica comigo pelos próximos minutos. No Brasil, existem diferentes regimes de bens: comunhão parcial de bens, comunhão universal, participação final nos aquestos e separação total de bens. Dentro da separação total de bens, existem dois tipos: a separação obrigatória, que é imposta por lei em situações específicas, quando uma das partes tem mais de 70 anos, e a convencional, que é escolhida voluntariamente pelo casal. Hoje, nós vamos falar da separação total de bens convencional. Separação total nada mais significa do que os patrimônios continuarem independentes. Quer comprar um carro? O bem será seu. Quer vender a empresa? Continuará sendo sua. Vai fazer dívidas? Vai ter que pagar sozinho. Como se estabelece esse regime? Obrigatoriamente, o casal vai ter que fazer um pacto antenupcial antes da habilitação do casamento. Este pacto é realizado em tabelionato de notas. Se atentem aos prazos cartorários, pois se vocês têm casamento marcado e deixarem para fazer a habilitação em cima da hora, pode não dar tempo de fazer o pacto antenupcial e vocês vão ter que obrigatoriamente se casar com o regime da comunhão parcial de bens ou vão ter que deixar o casamento para futuramente. Como que funciona esse regime de bens no divórcio? Bom, pode parecer um pouco óbvio, né? Cada um sai levando o que é seu, não existe partilha de bens. Se, porventura, o casal adquirir um imóvel em nome dos dois, esse imóvel deverá ser dividido segundo as regras do condomínio, ou seja, será dividido de acordo com o que cada um pagou. Mas isso não vai ser discutido em divórcio, ou seja, não será discutível na vara de família, e sim em uma vara civil. Outro detalhe importante aqui: embora não exista partilha de bens, outros direitos existirão, se comprovados a sua necessidade, como, por exemplo, alimentos em favor do ex-cônjuge, se preenchidos os requisitos. Se no divórcio o regime da separação de bens é óbvio, a gente não pode dizer o mesmo no falecimento. Essa informação que eu vou trazer aqui agora vai gerar polêmica, pois muitas pessoas se casam nesse regime achando que o cônjuge sobrevivente não será herdeiro, o que é um erro. De acordo com o artigo 1829, inciso 1º do Código Civil, o cônjuge sobrevivente vai herdar da seguinte forma: se o casal não teve filhos e o falecido deixou pais vivos, o cônjuge sobrevivente vai herdar em igual proporção com os pais vivos. Então, a herança será dividida por 3 se pai e mãe forem vivos. Se o casal teve filhos, o cônjuge herda em concorrência com os filhos. Ou seja, se for um filho, vai ser meio a meio para cada um. E muita atenção aqui: se o casal não teve filhos e o falecido não deixou pais vivos, o cônjuge sobrevivente vai herdar todo o patrimônio. É claro, tudo isso que eu trouxe acima é no caso de inexistência de um testamento. No testamento, é possível destinar até 50% dos bens para quem bem entender. Os outros 50% são destinados obrigatoriamente aos herdeiros acima, ou seja, pais, filho e cônjuge. Vamos a um exemplo prático aqui. João é casado com Maria e não tem filhos nem pais vivos, mas tem um irmão. João quer deixar parte do seu patrimônio para o irmão. João tem que fazer um testamento destinando até 50% do patrimônio para esse irmão em caso de falecimento. Maria será herdeira ao lado do irmão de João. E quais são as principais vantagens desse regime de bens? Bom, ele é muito válido para quem já tem um patrimônio construído, ou para quem está entrando em um segundo casamento, ou para quem tem filhos de um relacionamento anterior. Ele confere liberdade patrimonial, então cada um vai poder comprar, vender ou investir sem depender da assinatura do outro. Evita conflitos. Se o pacto for bem redigido, tudo já está acordado desde o início, o que reduz disputas futuras em caso de separação. Para quem empreende ou é profissional liberal, é uma forma de blindar o patrimônio pessoal de possíveis dívidas do parceiro, porque em outros regimes, se o parceiro fizer dívida, mesmo que em nome dele, essa dívida vai atingir o cônjuge, então nesse regime não atinge de forma alguma. Cuidados que tem que ter aqui: a separação total de bens, ela não significa que não existe nenhuma obrigação entre o casal. Se houver uma separação litigiosa, o juiz ele pode reconhecer, por exemplo, direito à pensão alimentícia. Além disso, o regime de bens, nesse caso, precisa ser formalizado antes do casamento por meio do pacto antenupcial
e registrado no cartório de registro de imóveis, se tiver imóveis. Então, não é só uma cláusula verbal e nem só um contrato informal. Em caso de falecimento, o cônjuge vai ter direito à herança e, se tiver bem imóvel, direito real da habitação. No fim, a separação total de bens assegura independência patrimonial em caso de divórcio, mas não em caso de morte. Então, tanto se você quer garantir a maior parte da sua herança para pais, filhos ou irmãos, ou se você quer garantir que a maior parte da sua herança seja para sua cônjuge, a escolha desse regime terá que vir junto de um testamento. E se você gostou, curte e se inscreve no canal. Deixe nos comentários suas dúvidas ou sugestões de temas e te vejo no próximo vídeo.